Essas figuras são aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu tenho certeza que você já ouviu em pelo menos algum lugar. Agora, esses 4 cavaleiros, na verdade, eles fazem parte de 7 selos que libera o juízo de Deus sobre a humanidade. Quem libera esse documento, né, que ele tem esses 7 selos como se fosse um tratado de propriedade, é Jesus Cristo em seu corpo glorificado. João vê ele como se fosse um cordeiro, né, na sua visão espiritual. E esse primeiro selo, ele é o cavaleiro branco. Ele representa o anticristo. A gente já vai entrar mais profundamente no porquê o nome anticristo e no porquê esse é o anticristo. Mas ele vem como se fosse uma falsa paz, né? Porque quando a gente analisa a história da humanidade, um tirano, ele sempre chega ao poder apresentando uma solução para um problema muito grave. Isso aconteceu no Império Romano, isso aconteceu no Segundo Conflito Mundial, isso aconteceu em todas as ditaduras do planeta, né? Sempre chega um tirano ou um grupo de pessoas com intenções bem nefastas, diga-se de passagem, e elas apresentam uma solução para um problema que muitas vezes eles mesmos criaram. Veja, por exemplo, a questão, não quero falar isso aqui para não tomar um gancho aqui da plataforma, né? Mas os costumes da sociedade de hoje, quais são os costumes da adolescência de hoje em dia? Não hoje em dia, realmente, porque isso tem caído um pouco, né? Mas até poucos anos atrás, quais eram as bandeiras levantadas por esse pessoal? A gente tem a sustentabilidade, a gente tem a tolerância, né? Todos esses pontos são pontos que parecem bons aos olhos dos homens, mas que conduzem à destruição, como diz o livro de Provérbios. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então eles criam todos esses problemas ao redor do mundo e depois chega alguém para solucioná-los, alguém para trazer para o mundo uma falsa paz. Esse é o primeiro cavaleiro. A gente já vai dar um zoom maior nessa questão, tá? Só que o segundo cavaleiro, ele é um cavalo vermelho. Ele chega empunhando uma espada. Isso representa guerras vindo logo depois disso, enfatizando o fato de que essa primeira seria uma falsa paz. Logo depois a gente tem o cavalo preto, que ele representa a fome, ele representa um preço muito alto nos alimentos, uma inflação muito grande. E logo depois a gente tem um cavalo pálido, que na verdade é um cavalo verde, se a gente pega no grego original. Quando a gente pensa em um cavalo verde e o que ele traz, que é a morte de 1/4 da população mundial por uma forma bem característica, né? A gente lembra de um pessoal do Oriente que tem a cor verde predominante em praticamente todas as suas bandeiras. O final do livro deles, inclusive, traz essa mesma ideia de um Salvador surgindo para implementar oficialmente por meio da força aquela religião como obrigatória. Então esse cavaleiro tem algumas divergências teológicas, mas ele representa essencialmente isso. É um cavalo da cor verde que traz a morte de 1/4 da população, que matava pela fome, pela espada e por pragas. E isso por si só já é uma passagem bem misteriosa, né? E esses 4 cavaleiros, eles representam uma coisa muito característica, né? Que é o período da grande tribulação.